Eu quero compartilhar com vocês hoje uma palavra que está escrito no livro de Mateus, no capítulo 9. Depois você pode conferir na sua Bíblia, mas eu vou colocar aí na tela para você acompanhar comigo essa mensagem. E entrando no barco, passou para o outro lado, e chegando à sua cidade, e eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Então, o Senhor Jesus, quando chegou na cidade dele, então levaram até ele um paralítico. Ele foi levado numa cama, E Jesus, ele disse para ele: olha, tenha bom ânimo, os seus pecados estão perdoados. Por que antes de Jesus dizer para ele: olha, você está curado, levanta e anda, primeiro ele disse: perdoados estão os teus pecados? Porque muito provavelmente o que fez aquele homem se tornar paralítico foi uma doença, consequência dos seus pecados. Foi com certeza uma maldição que ele atraiu para a sua própria vida por conta de uma vida errada que ele vivia. E talvez até na mente dele, ele pensasse: eu não mereço ser curado. Eu vou até Jesus, as pessoas vão me levar até Jesus, mas eu não mereço ser curado por causa das coisas erradas que eu já fiz. Então, antes de Jesus falar para ele: seja curado, levanta e anda, Jesus disse para ele: os seus pecados foram perdoados. Para que ele não tivesse dúvida de que ele estava sendo curado, mesmo sendo uma pessoa que não merecesse o milagre, mesmo sendo uma pessoa que não merecesse a bênção do Senhor Jesus, de ser agraciado pelo Senhor Jesus, como foi o que aconteceu. Então Jesus perdoou ele antes de dizer para ele levantar e andar, antes de curá-lo, para que na mente dele ele não desacreditasse, para que na mente dele ele não duvidasse, porque a fé é certeza. E é preciso crer, é preciso ter certeza para que o milagre aconteça. Mas um detalhe interessante, já logo nesse primeiro versículo que a gente leu, é que Jesus, ele viu a fé deles. Ou seja, a nossa fé, ela tem que ser com obras, com atitudes. Dizer que tem fé, dizer que crê em Deus é fácil. Agora, provar isso através de atitudes, através da nossa fé comportamental, através do nosso comportamento, através das nossas atitudes, da maneira como nós expressamos a nossa fé, aí Deus vê a nossa fé. Deus não quer ouvir que a gente tem fé, Ele quer ver que nós temos fé. E aí, dando continuidade, que o que eu quero falar para vocês não é só isso. No versículo 3 ele continua dizendo: e eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema, porque Jesus perdoou o rapaz dos seus pecados e aquilo nunca tinha sido visto antes disso. Antes de Jesus começar a curar e perdoar os pecados das pessoas, nunca ninguém tinha visto isso, que alguém fosse capaz de perdoar os pecados de outro. Então eles diziam entre si: ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Por que pensais mal em vossos corações? Então os escribas estavam entre si ali cochichando, falando: ele está blasfemando. Porque como é que pode ele perdoar o pecado desse paralítico? O detalhe é que eles estavam indagados e curiosos, espantados com o fato de Jesus estar perdoando os pecados daquele homem, ao invés deles estarem espantados e impressionados com o fato dele estar curando um paralítico. Eles não olharam para esse detalhe, que ele estava curando um paralítico, eles olharam para o detalhe de que ele estava perdoando os pecados de um homem. E aí no versículo 5 ele continua dizendo: pois qual é mais fácil? Isso aqui é Jesus perguntando. Pois qual é mais fácil dizer: perdoados te são os teus pecados,
ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se foi para a sua casa. Então, Jesus fez a pergunta para aqueles homens que questionavam o fato dele ter perdoado os pecados daquele rapaz. Ele fez a pergunta para eles: o que é mais fácil dizer? São perdoados os seus pecados ou levanta-te e anda? O que é mais fácil dizer? Falar tanto para perdoar, tanto para curar, é fácil falar. Agora, realmente, uma pessoa, um ser humano, perdoar outro, meu amigo, aí é difícil. Tem pessoas que, se ela tivesse a capacidade, a condição de chegar num paralítico, num cego, num coxo, numa pessoa doente e dizer para aquela pessoa: em o nome de Jesus, levanta e anda. Ela tem fé para fazer isso. Ela tem fé para dizer para o coxo, para o paralítico, para o cego, para a pessoa doente: seja curada em nome de... Ela tem fé para dizer, para determinar que aquela pessoa seja curada. E a pessoa é curada, porque se a pessoa crê, ela vai ser curada pelo nome de Jesus e pela fé dela. Não é a pessoa que está dizendo que está curando ela, é a fé. Mas essa mesma pessoa que tem fé para dizer seja curada em nome de Jesus, será que ela tem coragem e fé para perdoar alguém que lhe tenha ofendido, alguém que lhe tenha feito mal no passado? Porque nós vemos que as pessoas, elas enfrentam grande dificuldade para perdoar umas às outras, para perdoar pessoas que fizeram mal contra ela. Tem pessoas que elas estão na igreja há muito tempo e elas ainda não receberam o Espírito Santo justamente porque carregam algum tipo de mágoa dentro do seu coração, porque carregam algum tipo de ranço dentro dela contra alguém, de ódio, de algum sentimento de mácula dentro do coração dela. O coração dela está sujo, contaminado por causa de um sentimento e ela não consegue perdoar. É algo muito difícil, é algo muito desafiador para aquela pessoa, ela ter que perdoar alguém. Então é isso que Jesus está querendo dizer aqui. O que é mais fácil? Dizer para o paralítico: levanta e anda, ou dizer para alguém: eu te perdoo? Agora, voltando para a situação ali de Jesus, o que é mais fácil para Jesus? Perdoar os pecados de alguém ou curar alguém? Para Jesus, os dois são a mesma coisa. Para Jesus, perdoar os pecados de alguém ou curar alguém, o esforço que ele tem que fazer é o mesmo. Para ele não muda. Agora, a pessoa que está buscando a cura, a pessoa que está buscando o milagre, e a pessoa que precisa do perdão de Deus por causa dos seus pecados, aí é diferente. O que é mais fácil? A pessoa buscar uma bênção, buscar um milagre, buscar a cura, ou buscar o perdão de Deus a respeito dos seus pecados? Para a pessoa ser curada, para a pessoa se ver livre de um problema, de uma dor, de uma situação, ela usa a fé dela, o desejo que há dentro dela de ser curada, de ser livre, é muito grande, e justamente porque há esse desejo, porque há essa vontade de se ver livre daquela dor, daquele sofrimento, porque ela não aguenta mais viver naquele inferno, então ela clama a Deus, ela crê, ela grita, se for preciso, a plenos pulmões, para alcançar o milagre na vida dela. Agora, quando se trata da pessoa pedir perdão a Deus, é diferente. Tem pessoas que elas
falam baixinho, elas ficam envergonhadas, elas ficam tímidas diante de Deus na hora de pedir perdão a Deus, porque você sabe que para uma pessoa pedir perdão a Deus e receber o perdão de Deus, ela precisa fazer uma coisa que é muito difícil. Ela precisa abandonar o pecado. Ela está pedindo perdão a Deus e Deus vai perdoar se ela se comprometer a não mais satisfazer a sua carne, a não mais se envolver com aquele pecado que a sujou, que a contaminou. Então isso é muito forte. O que é mais fácil? Buscar em Deus a cura de uma doença? Ou buscar em Deus o perdão dos seus pecados? O que vai exigir mais de você? Para ser curado vai exigir que você creia, que você tenha fé. Mas para receber o perdão de Deus exige que você abandone os pecados, que você se arrependa. Então, veja que isso é profundo. Existem duas coisas muito fortes nessa comparação que Jesus fez. O que é mais fácil dizer? São perdoados os seus pecados ou levanta e anda? Para Jesus, curar alguém ou perdoar alguém, mesma coisa, não muda nada. O mesmo esforço para um é o mesmo esforço para outro. Para Jesus, tanto perdoar como curar para ele, os dois é fácil. Agora, para uma pessoa curar alguém, determinar a cura de alguém através do nome de Jesus, ou ela perdoar alguém que lhe ofendeu, que lhe fez mal no passado, o que é mais fácil? E o que é mais difícil? É mais difícil para a pessoa perdoar alguém. É até mais difícil que ela determinar a cura de outra pessoa, que ela levar a cura a alguém que está sofrendo. Ela vê mais facilidade nisso do que perdoar alguém. E é mais fácil a pessoa alcançar a cura através da fé do que alcançar o perdão de Deus, quando para alcançar o perdão de Deus, ela precisa abandonar o pecado, deixar aquilo que não agrada a Deus. Então reflita nisso, analise isso, o quanto isso é valioso e coloque em prática na sua vida. Tenha fé para alcançar a cura, tenha fé para libertar pessoas, para determinar a cura de pessoas da sua família ou de pessoas conhecidas suas, mas tenha mais ainda coragem para perdoar quem te ofendeu, quem te fez o mal, e também a coragem para deixar o que é errado, o que não agrada a Deus, para que você alcance o perdão dele. Para que Deus perdoe os seus pecados, você tem que estar disposta a renunciar, a abandonar o que não presta, o que não é de Deus. Então faça isso. Coloque isso em prática na sua vida, que Deus ele vai te abençoar. Tá certo? Deus abençoe a todos através dessa palavra, em nome de Jesus.